Boa tarde, pessoal. Nosso tema hoje vai ser sobre a semiologia das glândulas mamárias. Iniciamos nossa apresentação com a seguinte pergunta: por que examinar? Primeiramente, porque a saúde pública, visto que é utilizada na alimentação humana. Segundo, pela produção leiteira. E terceiro, pelo seu potencial genético. Antes de esclarecer as normas semiológicas do exame clínico das glândulas mamárias, é necessário entender o conceito do úmbere. Então vamos lá. Nas vacas, como também nas búfalas, o úmbero ele é formado por 4 glândulas mamárias, 2 pares, que são designadas como anteriores, posteriores, esquerda e direita. Essas glândulas mamárias elas também são conhecidas como 1/4 do úmbero e da mama. Nos pequenos ruminantes como cabras e ovelhas, o úmbero ele é constituído por 2 glândulas mamárias. Anatomicamente, essas 4 glândulas elas funcionam de forma independente, apresentam uma separação entre os quartos contralaterais, que são formados por uma lâmina de tecido que é responsável pela fixação na linha branca abdominal. Portanto, as glândulas mamárias dos animais domésticos ele apresentam particularidades anatômicas relacionadas com o formato e o tamanho, que depende de inúmeros fatores, sejam intrínsecos, extrínsecos, que são eles a espécie, a raça, a idade, a constituição individual, condições de leiteiro, alimentação, criação e condições de sanidade do órgão. Esses fatores eles vão determinar entre o tipo de formatos, se eles são hemisférico, cônico ou cilíndrico, os números de orifícios do teto, números de glândulas, números de ductos galactóforos, tipos de úmbere, se eles são abdominal, coxal ou abdômen coxal, tipo de cúpula do peito e de seu orifício, se eles são arredondado, pontiagudo, plana e entre outros. Como vocês podem ver aqui nessa figura, o ligamento aqui lateral tá fibroso, representa o úmbere com pequena quantidade de leite. Ou seja, os tetos, vocês estão vendo aqui que os tetos estão com posição simétrica e paralelos. Já no ligamento aqui médio, o elástico, o úmbere ele está repleto de leite. Os tetos eles também estão simétricos com divergência. Além do desenvolvimento embriológico da glândula mamária, é importante destacar a semiologia delas após o nascimento, na puberdade, na gestação e pós-parto, como também o período de involução na fase de repouso de produção da vaca leiteira, conhecida como vaca seca, e na salinidade. Todas essas fases elas são importantes para o desenvolvimento da glândula mamária e da secreção láctea, seja ela de forma direta ou indireta de hormônios, como na fase pré-úmbere, que é a que antecede a puberdade, e há um significativo desenvolvimento da mama nesse período. Ocorre pouca secreção do hormônio estrógeno, que é suficiente para iniciar o desenvolvimento do sistema de ductos galactóforos no interior do tecido conjuntivo, e há um aumento de tamanho devido a esse tecido conjuntivo e gordura. O desenvolvimento na puberdade, ela intensifica a produção e a atividade de hormônios sexuais, seja estrógenos e progesterona. Durante o anestro, o desenvolvimento da mama é insignificante, portanto, em seguida, os ductos galactóforos se desenvolvem por estímulos do hormônio estrógeno, e o sistema alveolar será um pouco estimulado pelo progesterona. Durante a gestação, nos primeiros meses da gestação, o aumento de estrógeno ela favorece o desenvolvimento do sistema tubular da glândula mamária. Após 4 meses de gestação, o progesterona passa a ter ação dominante, é o que determina a formação de lóbulos de tecido alveolar que dilatam-se e passam a elaborar uma secreção com grandes concentrações de globulinas. Já no momento do parto, a vaca ela estará apta para a produção de leite e colostro. E durante a involução entre as lactações,
entende-se como o processo que é quando a vaca não é gestante, ela entra em evolução das glândulas, ou seja, o leite residual, ele é reabsorvido, ocorre a redução do tamanho dos alvéolos, permanecendo apenas os ductos galactóforos e lóbulos de tecidos gordurosos. Aí na próxima gestação resultará na restauração do sistema do lóbulo alveolar. Essa tabela aqui ela representa as relações entre hormônio, desenvolvimento e função das glândulas mamárias. O que ela mostra durante a ação do desenvolvimento da mama, como falei, é a presença do estrógeno e progesterona. Mas durante a ação da mama, a presença do estrógeno, progesterona, prolactina, acitocina, tiroxina e epinefrina. O estrógeno ela vai estimular a secreção e a ação da prolactina. No progesterona, ele restringe a ação do estrógeno para a produção do prolactina. Na prolactina, ele vai estimular a produção de leite. A citocina determina a descida desse leite. A tiroxina, ela vai atuar sobre o metabolismo geral dessa produção de leite, dessa descida. E a epinefrina, ela vai impedir a ação da acitocina, ou seja, ela vai impedir que ocorra a descida constante do leite. Para a liberação do leite em plantéis, que é o grupo de vacas usada para a reprodução de vacas ou caprinos, ela deverá apresentar as características organolépticas e ser produzida, manipulada, manufaturada e ou industrializada para produção ao consumo em condições higiênicas e sanitárias ideais. Dentre o conceito, é possível afirmar 3 tipos de leite, que é o leite higiênico, é aquele que o leite é produzido em condições ideais por vacas e cabras saudáveis submetidas a manejo adequado de criação e alimentação, bem como os cuidados especiais num sistema de ordenha e conservação também do leite produzido. No leite anti-higiênico, ela representa a antítese do leite, o contraste do leite, que é em condições ideais, deveria ser distribuído da forma que deveria ser distribuído para o consumo. Esse tipo de leite ele pode variar de sofrível a péssimo, podendo ser recomendada ao consumo ou descarte. Na produção do leite anti-higiênico, ele quer dizer que foi produzido, manipulado e ou industrializado em condições higiênicas sanitárias inadequadas e indesejáveis. Que houve uma falha na criação, no manejo de ordenha e na conservação preliminar do leite. Já no leite mamitoso, ele caracteriza as amostras de leites obtidas de animais leiteiros, que há uma apresentação clínica de mamite. E, como já sabemos, aqui serão as etapas para o exame clínico. Começamos a preencher a ficha clínica pela identificação, é o nome do animal, número e o registro, espécie, raça, característica de pelagem, sexo, idade, peso, uso, o proprietário e o endereço. No histórico, perguntaremos ao tutor se o animal tem sensibilidade ao toque, presença de nódulos, alteração da consistência e cor do leite, aumento da temperatura, queda na produção, hiperemia, alteração da consistência do tecido mamário ou algum edema. Na anamnese coletiva, é de extrema importância saber o sistema de criação desse animal, a produção leiteira, a alimentação e as condições sanitárias do ambiente. Na anamnese individual, perguntaremos sobre antecedentes distantes, doenças anteriores, decurso da última lactação, distúrbios metabólicos, doenças infectocontagiosas e etc. Nos antecedentes recentes, a produção leiteira anterior e atual, fase de lactação, início e evolução da enfermidade, o apetite, a ruminação e atitudes, estação e locomoção e tratamentos realizados. No exame físico geral, observaremos a atitude desse animal, o nível de consciência, linguagem corporal, o comportamento, a postura, frequência cardíaca e respiratória, o apetite, dipsia, fezes e urina, peso, score de condição corporal, mucosas, linfonodos, pele, pelo e hidratação, a temperatura e a motilidade ruminal e intestinal. No exame físico específico, iniciamos a inspeção avaliando a atitude do animal, observando o úbere lateralmente de ambos os lados
e por trás, úberes e estruturas anatômicas, a gente observa se existe alguma alteração de desenvolvimento e sustentação, apresentação e numeração dos tetos, lesões cutâneas primárias e secundárias. Na palpação, olhamos também a temperatura, sensibilidade e consistência das diferentes estruturas. Os tetos em condições normais revela consistência flutuante pela existência de leite nos sinos papilares, telite e maior tensão nos tetos. Aqui temos algumas imagens da inspeção do úbere, o passo a passo de como deve ser feita a palpação dos úberes. De exames complementares, podemos solicitar o exame microscópico do leite, que avalia as características morfológicas e números de células somáticas por mililitro de leite, e também o exame microbiológico do leite, bacteroscopia, isolamento do micro-organismo do leite e antibiograma. Nossa equipe é composta pelas discentes Ângela, Ariene, Lara, Marcela, Samara e Vitória. Nossa referência foi o livro de Semiologia Veterinária, a Arte do Diagnóstico de Feitosa. Muito obrigada a todos pela atenção.